Bênção do Beato Donizete, com Padre Aguinaldo José. Jesus andava pela Terra Santa com seus apóstolos e ele encontrou na estrada da Terra Santa um homem que nasceu cego. Se deparou com aquela situação e o homem ali pedindo ajuda para Jesus. Mas antes que Jesus o curasse, as pessoas começaram a perguntar para ele: Jesus, por que ele nasceu cego? Quem é que pecou, Jesus? Foi o avô dele? Foi a avó? Foi o pai dele? Foi a mãe que cometeu um pecado muito grande? Foi ele próprio que cometeu um pecado grande? Jesus, por que Deus está o castigando? Por que ele nasceu com essa doença? Por que ele nasceu cego? Deus está castigando esse homem por culpa de quem? Quem que pecou para que ele nascesse dessa maneira? Jesus fala: ninguém. Isso é para que o reino de Deus se manifeste, para que o poder de Deus se manifeste. Ninguém pecou, Deus não castiga. Essa cegueira desse homem não é castigo de Deus, é limitação humana, é fragilidade humana. Eu estou aqui para curá-lo. Esse ensinamento de Jesus, ele é importante para nós porque muitas vezes a gente tem dentro de nós um sentimento chamado sentimento de culpa. Quando a gente comete alguma coisa errada, bate aquela dor, bate aquele sentimento dentro da gente, especialmente se atinge uma outra pessoa. A gente começa a dizer assim: por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso. Olha o que causou esse meu pecado. A gente vai cultivando aquele sentimento. Não há muito tempo, um pai conversando comigo, um pai que perdeu seu filho num acidente, ele falava assim: ah, padre, eu fiz muita coisa errada na vida. Por isso que Deus levou o meu filho. Esse acidente aconteceu com o meu filho, ele morreu tão novo, porque eu fiz muita barbaridade na minha vida. Eu fui culpado da morte dele. Deus está me castigando, levou o meu filho embora, porque eu fui muito mal na minha vida, eu fui muito ruim na minha vida. E eu fui explicando para ele que não. Que se ele se arrependesse, se ele acreditasse em Jesus, Jesus perdoaria toda a sua história. Mas Jesus não matou o seu filho, Jesus não faz isso. Jesus, ao contrário, ele dá a vida, ele não tira a vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Falei que ele deveria tirar aquele sentimento do seu coração, aquele sentimento de culpa. Ele não foi culpado pela morte do seu filho. Houve um acidente, seu filho morreu, mas isso não foi porque ele cometeu muitos pecados lá atrás. Foi uma situação, foi um acidente. Eu não saberia dizer os detalhes desse acidente. Se foi imprudência, se o filho dele tinha bebido, se o filho dele fez uma ultrapassagem perigosa, se algum carro bateu no carro do filho dele, o filho dele normal, andando na estrada, alguém bateu nele, eu não sei. O que eu quis dizer para ele é que ele não poderia carregar essa culpa, associar os seus pecados com a morte do seu filho. O próprio Jesus falou: ninguém pecou para que ele nascesse cego. Ninguém cometeu pecados e Deus está castigando este homem com a cegueira. Entregue esses sentimentos que você tem no seu coração a Jesus. Não pense que você seja culpado porque aconteceu alguma coisa com alguém. Pode ser que sim. Pode ser que você levou alguém a uma situação difícil. Mas se você se arrepende, pede perdão para Jesus, Ele perdoa você. Vai entregando nesse dia todos esses sentimentos ruins, negativos que você traz no seu coração. Deus não castiga. Ele é Pai. Ele é amor. Ele não castiga ninguém porque fez isso, porque fez aquilo, não. Às vezes nós temos as consequências dos nossos pecados. Consequência porque pecamos, porque nos afastamos de Deus, não porque Ele castiga. Jesus, quem pecou para que ele nascesse cego? Ninguém. Oremos. Bendito sois, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que vos dignastes abençoar-nos em Cristo,
água viva de nossa salvação, e nos reformar interiormente. Concedei-nos, junto com a aspersão e o uso desta água, renovar a juventude de nossa alma e sempre poder caminhar na vida pela graça do Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Ó Deus, que ornastes a vida do beato Donizete Tavares de Lima, com amor à Igreja e a devoção a Nossa Senhora Aparecida, fazendo o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedei-nos a graça de que tanto precisamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Adiutorium nostri nomine Domini, Domine qui salve orazione meium, Dominus vobiscum, oremus Deus universum sanctus creaturas vista, preximo legium, et voluntatem tuam, et sapientia per Christo Domino nostro. Amém. Benedictio omnipotens, Pater Spiritus Sanctus, descende vos, manifestentes. Amém. Bênção do Beato Donizete, com Padre Aguinaldo José.